Isso faz muita falta no Vasco, essa falta de referência, essa falta de liderança, de cobrança. O Vasco é um clube hoje que quem cobra são as redes sociais. Pro Pedrinho vir na coletiva e falar, o jogador olha a rede social, e aí ele se abala com isso. Pô, tá o trabalho psicológico tá aí para isso. A psicologia no futebol não nasceu ontem. O Pedrinho sabe muito bem disso porque ele sabe o quanto a psicologia foi importante para ele. E eu não tenho a menor dúvida que ele sabe da importância disso pro jogador. Mas não dá para a influência mais importante na performance do atleta ser a rede social. A influência mais importante na performance do atleta dentro de campo tem que ser a cabeça dele. Ele tem que ter a cabeça boa para isso. Agora, se a diretoria não consegue criar um ambiente que propicie isso ao atleta, a responsabilidade é dela. E aí a gente pode até traçar um paralelo sobre o que o Pedrinho falou do Vasco ter um elenco de G8, porque muita gente interpretou isso como ele está jogando a responsabilidade pro treinador. No caso, na época, o Carille, né? Porque a galera interpreta que se ele falou que o elenco é de G8, é porque ele fez um trabalho de G8 e o técnico tem que entregar o time ali. O Carille só piorou isso quando ele falou que não precisava mais de reforços, né? Correto? Então, de fato, ele atestou, não, esse elenco realmente é de G8, o Pedrinho tem razão. Sim. Entendeu? Só que o que a galera exclui nessa interpretação é de que o trabalho, o resultado final, é um produto do trabalho do todo, não só do treinador. Beleza, o Vasco, vamos partir do princípio que o Vasco tem o 8º melhor elenco do Brasil ou está entre esses 8. Sim. Se o Vasco não chegar em 8º, é culpa só do treinador? Claro que não. Não. Então, assim, o que a diretoria criou de mecanismos para que esse treinador entregasse o melhor trabalho? O que a diretoria entregou de mecanismos para que os jogadores rendessem 100% do que eles podem render? Então, precisa ser feita essa autocrítica. Eu acho que muitas vezes falta isso. O Vasco tenta analisar as coisas da forma mais simples possível e acaba deixando solto muitas pontas que deviam estar muito melhores amarradas, entendeu? Concordo com você. Eu acho que muitas das vezes, cara, na diretoria do Vasco, falta ela criar mecanismo para que, de fato, né, se há a expectativa de você ter um time de G8 aí, para que esse time que você investiu nele, numa janela de contratação, pro técnico que você contratou, você tem que criar esse mecanismo para esse time, de fato, performar do que tange a expectativa de todo mundo, principalmente da diretoria, entendeu? Eu acho que meio que os setores do Vasco às vezes parece que não se falam, sabe, brother? Isso não é de agora, já é muito tempo já. Sempre houve uma falha de comunicação. Sempre houve. O Alex Evangelista esteve aqui e ele falou isso pra gente já. Cara, já os setores já antigamente já não se falavam, cara. Então, é um problema que já tá impregnado, já tá no DNA do Vasco, sabe? Sim. E tem que mudar, cara. Uma hora ou outra tem que mudar isso. Um exemplo muito mal disso foi até a questão do Ramon Dias, né? Que até hoje a gente não sabe se ele realmente foi demitido ou se ele pediu pra sair. Pronto. Mas a questão foi que um cara que trabalhava no Vasco chegou no vestiário pós-jogo falando que ele não era mais treinador. Tipo assim, comunicaram até demais nesse caso, né? Porque como que dão a informação por um cara que trabalha lá, acho que era roupeiro, não sei, trabalhava no vestiário com o time, pro cara que nem tinha sido comunicado ainda, ou se não foi isso, ele que comunicou, enfim, a gente não sabe. Então assim, ou o Vasco comunica demais e fala o que não deve, como a gente pode falar sobre a fala do Felipe do Capasso já, ou fala de menos e a gente fica sem saber das coisas. Eu queria ler 2 comentários aqui. Fica à vontade. Um do Hernandes, ele falou: olha a concorrência do Ryan, Lloyd Garré, kkk. Traz gente melhor e coloca a concorrência. Se ele gostar de ficar no banco, aí a gente vê se ele é acomodado ou não. Mas com as opções, hoje ele é titular. Eu concordo com você, que pra mim entre Garré e Lloyd é Ryan. Mas aí eu também entro no que o Caio falou sobre o Alex Teixeira. Por que ele é a solução? Porque ele é melhor do que quem tá ali. Então acho que... Mas não é o ideal, tá? Então acho que isso que pega no Ryan, entendeu? Tipo assim, pra mim ele é melhor que o Lloyd e o Garré, mas ainda não seria o nosso ponta titular, né? Como é que titular não? Ideal pro restante da temporada. E o outro é do Marcelo Barbosa, ele falou: Pedrinho Salgado Filho tá querendo gastar dinheiro com o Diniz. Só trazer Luxemburgo resolveria o problema, conhece Vasco e base, já fez um bom trabalho, o time do Vasco hoje é mal treinado. Mas o Luxemburgo hoje é comentarista, né? Ele tá na Prime. Então acho que realmente voltar pra treinar ainda mais o Vasco, que é uma bomba, não sei se ele assumiria não, se ele pegaria. Então acho que realmente a tendência é que seja o Diniz. E o Leonan, que tá sempre aqui, beijo, Leonan. Abraço, Leonan, tamo junto, irmão. Falou: coitado do Piton no domingo, simplesmente marcaram o Estevão. Esquece, filho. Reze o seu Pai Nosso aí, galera, porque vai ser tenso, tá? Ó, Manuel Nunes,
Deixa eu ver. Traz Melo caixa de areia. Luxo dá um jeito. Caixa de areia, gente. O Vascaíno ele começa a pegar em qualquer coisa, você tá vendo, né? É a caverna do dragão. Pô, esquece. Daqui a pouco eu vou falar de Ricardo pra vocês se pegarem mais ainda. Leandro Santos, tá faltando vergonha na cara dos jogadores. Não estão dando a vida pelo clube. Falta a base jogar. Tem um ponto também. Jana Vibe Agents. Parabéns pelo seu aniversário, Caio. Aniversariante da semana, parabéns, Caio. Essa aí é minha mãe, Sua inclusive. mãe? Opa! Prazer ter a senhora aqui, tá bom? Muito boa noite. Seu filhão aqui tirando onda. Aliás, parabéns também, Ju. Achei que eu ia falar. Eu só tava foi aniversário da Juliana essa semana. Ontem, na verdade. Então todo mundo hashtag desbloqueia PEC e aniversário da Ju, tá bom? Por gentileza. E um abraço pro Hernandes também, que comentou aí, que é um grande amigo meu, inclusive o Hernandes. Pra quem não conhece, ele participou do programa Aqueles Caras. Sei. E ele foi o vascaíno que acertou mais perguntas. Caraca, lá mano. E viralizou depois. Acho que eu sei do que você aí, tá falando. Tu é brabo, que tiveram uma sequência de 10 ou 12. Ele acertou quantos gols o Roberto Dinamite fez de primeira, assim. Ele zerou Ele o falou game. o número cravado, Ele zerou o 706, se não me engano. Me corrija aí, Hernandes, por favor. Sua mãe te mandou parabéns e agora a minha me mandou parabéns. Obrigada, Aí. mãe. É a live da família. É a live da também. família. O Victor Miranda falou aqui, ó, o Zé Ricardo foi bem nas duas passagens pelo Vasco, mas queria o Paiva de volta. A queda de rendimento do time ano passado foi devido às lesões do Adson e DVD. Foi o que eu falei. Sim, concordo. Mas também, cara, você sente a ausência de dois jogadores que quando chegaram, todo mundo sabe que eram medianos. Alguém achava eles craques aqui, né? Não. Quando a gente fala que a queda de rendimento foi por conta da lesão de dois jogadores, é porque a queda de rendimento é por conta do elenco. Da formação desse elenco também. E no caso do Paiva, especificamente, pela falta de experiência. Não acho o Paiva um mau treinador. O Paiva fez o seu primeiro trabalho profissional na vida dele no Vasco nessas condições. Sim. E a partir do momento que ele perde o David e o Adson, falta repertório. Falta elenco, sim, mas falta criatividade ali e deixar de se apegar a um padrão só tático, a uma maneira só de jogar. Ele continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia sem as peças que ele tinha. Sim. Ele tinha o David para jogar ali perto do Piton na saída de bola, que sabia fazer a parede, sabia girar, dava saída de bola para o Vasco. Ele começou a tentar fazer isso com outros jogadores de características completamente diferentes e dando murro em ponta de faca, assim, as coisas não aconteciam e ele continuava insistindo no mesmo modelo, na mesma forma de jogar e com jogadores que não faziam a mesma coisa, nem pelo lado esquerdo, que era o David, nem pelo lado direito com o Adson. Então, e aí o Vasco... só que aí eu também acho que pega o fato dele ser inexperiente. Sim. Isso aí ele aperfeiçoaria com o tempo, entendeu? Meio que ele perdeu o time, né? Porque assim, era o que ele fez o ano todo que deu certo. Então por que ele vai trocar faltando 3 rodadas? Tudo bem. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que... tem até um comentário, mas eu acho que tá muito lá em cima, eu não vou saber dizer quem falou, mas falou que o Paiva, por meritocracia, deveria começar 2025. E eu concordo plenamente. Pode até ser um pensamento pequeno, de tipo assim, só porque o cara fez isso, que é o local onde o Vasco deve chegar, uma semifinal de uma Copa do Brasil e tudo mais, ele tem que assumir o restante do ano. Não é bem isso, mas eu acho que... Foi o que eu falei. Com o elenco limitado que a gente tinha no passado, uma zaga com Léo, Pelé e Maicon, o cara fazer o que ele fez, tipo assim, tinha que ter um valor quanto a isso. E ele não tá no sub-20, né? Ou ele tá? Não, ele foi embora, tipo assim, eu achei bem... Porque também é ruim você ser rebaixado, né, de cargo de novo. Você vai pro profissional e desce de novo pro Não sub-20. tem nem lógica, na verdade. Mas aí tu tira o cara, tipo, também não é legal. Então, enfim. Mas eu ainda acho que o Paiva não é a solução, tá, gente? Essa é a minha opinião. Sim, também acho que ele... Eu discordo com todo respeito. Só foi o Leonan que falou esse comentário. Não, eu discordo dessa parte, só que o Paiva, por meritocracia, merecia ter ficado, porque eu acho que saturou o trabalho, assim. Eu acho que ele tentou, continuou, como eu falei aqui, dando murro em ponta de faca com o elenco, e o elenco já não acreditava mais nele, entendeu? E você via, assim, era nítido dentro de campo quanto os jogadores estavam desgastados já de fazer a mesma coisa, tendo os mesmos resultados e vendo que não ia ter uma chave virada ali. Tanto que o Felipe chega, e aí diferente do que a gente viu agora com o Carille, que o Vasco jogou exatamente da mesma forma que vinha jogando, mal. Com o Paiva, o Felipe no primeiro momento, ele até tenta manter, e logo que é o jogo que ele empata, se eu não me engano, não vou lembrar agora qual. E aí logo depois Vasco e Atlético Goianiense.
Isso. E aí ele muda e joga com 2 atacantes. Depois, e o Atlético Goianiense, o Vasco merecia perder o jogo, né? Que no Sim, final o Alex exatamente Teixeira isso. e o Maxime Domingues que Exatamente entram bem, né? Mas contra o Atlético Mineiro e contra Alex o... Teixeira. Aí o Alex. E aí contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá, que o Vasco ganha os 2 últimos jogos, né? O Felipe já muda o esquema tático do Vasco para um esquema que a torcida... Não, a torcida nem sempre tem razão, tá? Mas nessa ocasião de pedir pro Vasco jogar com 2 atacantes, de tentar outras formas de jogo sem os pontas que o Vasco não tinha naquela ocasião, o Felipe faz isso que naquela altura do campeonato era o simples a ser feito e dá certo. Tudo bem que sem a carga emocional, o Vasco não tinha mais responsabilidade quase nenhuma no campeonato. O Atlético Mineiro que o Vasco enfrenta já é um Atlético completamente desconcentrado, Cuiabá já rebaixado. Tem tudo isso pra gente pontuar, mas o Vasco fez o que se esperava ali. E o Paiva, na minha opinião, naquele momento já tinha saturado o trabalho dele. Mas repito, eu acho o Paiva um bom técnico, um técnico promissor. Só que estava ali nesse primeiro trabalho dele no profissional ainda muito cru pro que o Vasco precisava para esse ano.